Boa noite, professor. Boa noite. Pessoal, vamos começar então. Todos estão me escutando e estão vendo a minha tela aqui projetada? Respondam aí no chat, por favor. Sim, Sim? Ok. Já sim. sim, Ah, sim. beleza. Então a aula de hoje aí, ó, elas são 3 slides, né? Mas não precisam assustar não, que é bem tranquilo todos os 3 slides, né? Aliás, o terceiro é um pouco complicado que é trabalho, mas a gente fala dele por último. Daí esses 3 slides estão lá no Google, sala de aula, na semana 4. Bom, a gente vai começar falando sobre esse aula 13.pdf, que é como que vai ser o resto da disciplina, a distribuição de pontos. Então, todos estão conseguindo ver aí, né? Sim. Tá, ok. Bom, vamos lá. Antes da suspensão das aulas presenciais, vocês podem ver aí que a gente tinha bastante atividade, né? Se for contar aí, ó, 4, 6, 7, 8 atividades. E 2 delas já tinham sido feitas, que foram aqueles testinhos valendo meio ponto. Para não dificultar tanto a vida de vocês, né? Imaginando que as aulas podem ser remotas até o final do semestre, eu mudei a distribuição de pontos. Então, ao invés de ser 6, 7, 8 atividades, vão ser apenas 5 atividades, sendo que 2 delas já foram feitas. Tá bom? Então, como que ficou o cenário atual? Já temos um ponto distribuído, que é aquele um ponto dos 2 testinhos. O projeto integrador, a princípio, né, os professores não decidiram ainda se vai ou não vai ter, está valendo 2 pontos, tá bom? E 2 provas de 7 pontos. Daí, como que vão ser essas provas aí? Eu coloquei provas e trabalhos pelo seguinte: a primeira vai ser trabalho, que vai ser para a semana que vem, valendo 3,5. A segunda, se a aula presencial já tiver voltado, vai ser prova. Se a aula presencial não tiver voltado ainda, vai ser trabalho também. Então eu explico isso no próximo slide. Primeiro cenário: aulas presenciais suspensas até o final do semestre. Então, nesse caso, vão ser 2 trabalhos remotos no valor de 3,5. Por que que eu falo trabalho? Porque vocês vão ter uma semana ou mais para fazer, né? Então, vocês podem consultar a intranet, a internet, tirar dúvida comigo. Então, isso eu não considero como uma prova, e sim como um trabalho. Eu vou depois, eu pego. Eu tenho vídeo aula. Tá, vamos lá. O segundo cenário é se as aulas presenciais voltarem antes do final do semestre. Então, por exemplo, se voltar lá em junho ou julho, antes de terminar o semestre, aí eu vou ter esse primeiro trabalho remoto, no valor de 3,5, e uma prova presencial no valor de 3,5. Tranquilo, então, essa distribuição? Tem alguma dúvida nesse esquema aqui? Boa noite, Matheus. Boa noite. É meio troll isso aí, né? Em que sentido? Primeiro eles falam aulas suspensas até o final do semestre, beleza. Quem mora longe vai para casa. E depois, gente, não suspendemos mais. Aí, eles não Não, deram nenhum eu tipo de falo no certeza, né? seguinte, tipo assim, até 15 de maio, eu entendo que tem a aula remota, entendeu? É dia 15 de maio. Aí, pelo que os burburinhos, tá, as conversas, dia 15 de maio o pessoal vai entrar em férias, como se fossem as férias do meio do ano. Então, tipo assim, vão ser 15 dias de férias, e aí em junho, eu acho que junho volta ou presencial ou remoto. Mas não tem como eu ter certeza como que vai voltar junho, porque não depende de mim, né? Depende mais do Covid-19. Não, sim, com certeza. Mas, por exemplo, é que nem você falou, eles não deram nenhum tipo de certeza referente se não vai ter mais aula presencial esse semestre. Outras faculdades, por exemplo, eles já suspenderam totalmente as aulas. Não ficou aquela coisa, e se voltar? Assim, opinião minha é que deveria suspender, né? Mas na enquete que foi feita, 85% dos professores votaram para não suspender, ter aulas Para não remotas. suspender, né? É, a Mas, consulta foi feita, a enquete foi feita, né, para os professores votarem e não teve votação para os alunos. Mas assim, Eu também acho que tinha que suspender as aulas. Né?
Mas aí, de todo modo, assim, só para vocês não se sentirem prejudicados, as normas, os regulamentos e tal, todos eles estão beneficiando, de certa forma, os alunos. Então, assim, vocês vão ter várias oportunidades para fazer as provas, o trabalho. O que vocês vão perder realmente é a qualidade de ensino. Não tem como ser a mesma coisa. Mas o cenário, né, o pessoal mais lá de cima, eles não querem suspender a aula. Eles querem que as aulas aconteçam sem importar a qualidade de ensino. Então, de modo geral, Matheus, as aulas até junho, aula remota, incluindo as férias. Então, de junho para frente, até dia 15 de maio, a gente tem aula remota. Isso, aí mais os 15 dias de férias, aí caso vá voltar, é só a partir do começo de junho. Isso. Aí junho volta, não sei se volta remoto ou volta presencial, que aí vai depender como é que o Brasil está reagindo em relação ao Covid-19. Certo. Aí só esclarecendo um pouco melhor também, aí até dia 15 de maio, no caso a distribuição de pontos, né, todos os professores têm que ter dado de 30 a 50 pontos da disciplina. Entendeu? Então, até dia 15 de maio, você já tem que ter feito atividades valendo entre 30% e 50% dos 100 pontos da disciplina. Ok? Essa questão para todo mundo? De boa. É como se tivesse meiando o semestre. Então, dia 15 de maio acaba metade do primeiro semestre, entra de férias e depois tem a segunda metade do primeiro semestre. Resumindo, mais ou menos quem der 50% da nota, os alunos ganharam um semestre, né? Explica melhor aí, ganhar um semestre? Porque, tipo assim, vai ser muito mais fácil você interagir com o trabalho em remoto do que você fazer uma prova dentro da aula, assim, entendeu? Sim. Isso que eu penso, que nem eu falei, qualidade de ensino. Por quê? Vamos ser bem sinceros. Eu vou falar com vocês, não colhem. Não tem como saber se vocês vão colar ou não. E, tipo assim, toda avaliação, qualquer atividade que qualquer professor passar para vocês, tem um prazo mínimo de 7 dias para vocês fazerem. Então, não tem como a prova ser online, entendeu? Eu posso lançar a prova hoje, mas vocês têm que me entregar com uma semana ou mais. Eu não posso especificar um intervalo menor do que 7 dias. Então, de certo modo, vai ficar mais fácil para os alunos. Mas minha preocupação é a qualidade do ensino, entendeu? Eu acho que o que acontece é o seguinte, né? Eu acho que pela faculdade nossa não ser à distância, não ser EAD, eu acho que eles também não podem cobrar muito dos alunos de uma forma que alguém não consiga atingir os pontos e passar de ano. Só que, ao mesmo tempo, eles também não querem cancelar a aula. Então, assim, eles estão fazendo um jeito de não cancelar a aula, mas vão passar todo mundo, porque dessa forma, querendo ou não, você vai passar, né? Igual você falou, você não tem como você pedir para os alunos não colar. Você tem uma prova e tem 7 dias para você fazer a prova. Então, assim, qualidade, igual você falou, é qualidade mesmo. E não é nem questão só de conseguir os pontos, né? Eu acho que a gente perde a qualidade mesmo de não estar desenvolvendo algumas atividades práticas no laboratório, sabe? Com a convivência do professor ali do lado, igual a gente começar a mexer no laboratório, tem os equipamentos da Cisco, né? O terceiro período. Então, agora já era, a gente não vai ter esse contato, né? O cenário fica pior para o próximo semestre. Para esse semestre todo mundo passou, beleza, mas e o próximo? Como que vai dar continuidade na matéria? Justamente. Exatamente. E assim, scripts até que não, né? Porque assim, vocês conseguem fazer em casa, tem ferramentas online, mas igual você falou, ferramentas da Cisco, laboratório, isso aí vocês têm que ir lá para fazer, não tem jeito. A gente pode até usar o simulador, mas é bacana você fazer na sala de aula, junto com o Kleber, que também explica muito bem. Mesmo vocês dando todo o apoio para a gente online, eu acho que não é a mesma coisa do que presencial. Não, concordo. Eu vi fizeram um Grêmio Estudantil, tal, o pessoal, acho que é do técnico, fizeram uma votação lá, os alunos estavam preferindo que suspendesse, mas eu não sei se esse documento chegou
na direção. Eu não sei como que tá resolvendo isso. Aí, só continuando essa parte aí, pelo que eu li num dos regulamentos, eu acho que o aluno que não concordar em fazer atividade remota, ele pode falar que não vai fazer, e aí depois, quando voltar às aulas, ele pode pedir para fazer essa atividade, entendeu? É uma coisa meio assim, tá dando brecha para tudo que o aluno quiser fazer. Ainda mais que tem alunos que não têm internet, não têm computador, então assim, não pode tirar o direito de nenhum aluno de ter acesso àquela atividade. Justamente, sim. Não tem como eles cobrar muito, então eles têm que acabar deixar liberado os alunos, né? Vamos fazer de tudo para ajudar os alunos, eles que decidem que jeito que eles querem fazer. Meio assim. Em relação a essas dúvidas de atividades remotas, suspensão das aulas, tem alguém que quer conversar mais alguma coisa? Ou expor opinião? Ou a gente pode continuar aqui? Deixa eu ver. Acho que ninguém falou no chat? Acho que não, né? Bom, então vamos voltar aqui no slide. Então, Mateus, Oi, pode falar. a confirmação disso que você está falando já está confirmado que é até 15 de maio as aulas e vai entrar os 15 dias de férias e as atividades são essas que você passou aí, ou pode mudar alguma coisa? É uma boa pergunta. A princípio, até dia 15 de maio. E aí, se 15 de maio vai entrar as férias, isso é o que estão conversando, mas não está decidido isso ainda. Uhum. Tá bom? Aí, as atividades, pelo que eu recebi um e-mail hoje da coordenação, eles vão tentar não colocar, tipo assim, várias atividades numa semana. Eles vão tentar dividir para que não sobrecarregue os alunos. Ok. Tá. Ah. Mais alguém? Alguma dúvida aí? Não, isso que você falou, eu nem ia falar nada, mas eu pensei assim, porque aí no IFE a gente tem um histórico não tão bom quanto ao repasse de informações da, da diretoria para nós, né? Agora eu quero saber como que, por exemplo, eu estou fazendo só uma matéria, beleza, mas e o pessoal que faz um monte de matéria, como que vai ser o acordo desses professores por via online e tal, para sistematizar, olha, essa semana você não passa, essa semana eu que vou passar a matéria e tal. Teve uma reunião entre os coordenadores, tipo assim, coordenador de redes, de gestão, todos os coordenadores, tanto do técnico quanto do superior. Aí nessa reunião ficou meio que acordado que os professores que dão aula, por exemplo, para redes, para eles falarem, né, mandar e-mail respondendo quais atividades que eles vão dar e qual data que eles estão pensando. Aí, de acordo com isso, eu entendo que eles vão dividir, tipo, 2 atividades por semana ou 3, para não ficar, tipo assim, 10 numa semana e 2 na outra. Ficar bem dividido para não ficar ruim para vocês também. Beleza. Eu vou tentar abrir o e-mail aqui para ver se eu consigo mostrar para vocês aqui o que mais ou menos foi conversado. Olha só, não sei se está dando para enxergar bem, mas aí eu leio para vocês. As avaliações neste período, qual período? Até o dia 15, né, de maio, devem compor no mínimo 30% e no máximo 50% da nota semestral, então da disciplina. Não pode ser utilizada nenhuma atividade anterior a 20 do 4. Aí tem uma coisa aqui que eu não consegui pensar em como que eles fariam isso, mas é uma possibilidade. Os professores da secretaria podem fazer provas conjuntas entre as disciplinas. Enfim, não entendi mesmo. Acho que foi isso aí. E aí, nesse caso, a Roberta, né, que é a coordenadora de redes, mandou para todos os professores que atuam no curso de redes, e aí todos os professores estão respondendo com as datas das atividades. O André respondeu, o Mark respondeu, eu também respondi. E aí, de acordo com isso, acho que a Roberta vai bolar um cronograma para não ficar apertado uma semana em relação às outras. Ok?
Bom, daí só explicando por que eu fiz essa alteração, né? Como eu acho que vocês já vão ter, né, infelizmente, muitas atividades, então eu quis reduzir a quantidade de atividades. Então passei de 8 para 5, sendo que agora são 3 atividades só, porque 2 já foram feitas. Então minha ideia foi fazer isso. E aí falar do trabalho, né? O trabalho é até dia 23 de abril, que é na quinta que vem, às 23h59. Então, na próxima aula, que é quinta-feira, dia 16, ela vai ser só para tirar dúvida de trabalho, tá bom? E na aula do dia 23 também, só para tirar dúvida do trabalho. Por que eu não falei do dia 21? Dia 21 é feriado. Dia 21 a gente não tem aula, nem remoto, nem nada. Nem dia 20 e nem dia 21. Porque às vezes a gente acaba esquecendo, né? Como a gente tá em casa, a gente acaba esquecendo que dia 20 e dia 21 é feriado. Então vocês não têm aula nesses 2 dias aqui. Tá bom? Aí tá dia 23. Se vocês não conseguirem fazer até esse dia, aí eu prorrogo mais uma semana. Não tem problema. Por que que tem essa flexibilidade? Aí qual que é a ideia? Eles colocaram mais um mês. Tipo assim, é como se o semestre tivesse um mês a mais. Por que eu tô falando isso? Lá no técnico, o primeiro bimestre acabaria essa semana. Aí agora vai acabar, depois dessa semana, vão ter mais 4 semanas. Então eles deram um mês a mais, tanto do bimestre do técnico, quanto do semestre do ensino superior. Então, como tem esse um mês a mais, vai ser bastante flexível passar atividades para vocês e estender esse prazo de entrega das atividades. E aí meio que eu vou ficar sem conteúdo para lecionar para vocês. Então, não tem problema se vocês não conseguirem fazer até o dia 23. E aí eu sem problemas, eu estendo até dia 30 do 4. Individual. Oi, pode falar. Matheus, mas no caso eles vão dar mais um mês, por exemplo, o semestre, certo? Uhum. No caso, vai foder o próximo semestre, no caso, não vai? Porque daí você vai perder férias de uma parte das férias de dezembro e de janeiro com isso. Com certeza. Eu não entendi pra falar a verdade, eu não entendi esse um mês a mais. Porque, tipo assim, eu fui dando aula pensando que essa semana agora que tá rolando seria a última semana do primeiro bimestre do técnico. Então, assim, não tinha mais o que dar de aula. Agora eles inventaram mais um mês. O que eu vou fazer com esse um mês? E mesma coisa serve para o superior. Mas eu acho que a ideia deles foi conseguir passar as atividades para os alunos divididas em 4 semanas. E aí vocês vão perder férias de dezembro, janeiro, nós também vamos perder. Acho que vai ser assim. Ou Que reposição maravilha. sábados, domingo, eu não sei se pode, mas não sei como é que vai ser o futuro, não. Se pôr de aula remota, por que não pode repor no domingo? Não sei. Eu não sei se tem alguma legislação, alguma coisa falando que não pode ter aula no domingo. Realmente eu falei chutando assim, não sei se pode ou se não pode ter aula no domingo. Porque o sábado pode ser letivo, mas o domingo eu não sei te falar se pode ou não pode. Beleza. Essa parte do futuro, assim, é uma incógnita, né? A gente não sabe quando que a gente vai voltar. Se é em junho, se é em julho, se é agosto. A gente acompanha os outros países e tem né, meio que um diagnóstico, mas se o Brasil vai ser igual, não tem como saber se vai ser igual. Continuando aqui no trabalho, então até dia 23, mas se for o caso, dou mais uma semana. Individual, enviar para o meu e-mail, né? Então envio o código do trabalho. E a correção, aí não vai ter apresentação de vocês, não vou exigir isso. Vocês vão me mandar e eu posso solicitar entrevista com algum discente, com algum aluno, para verificar se o trabalho foi realizado pelo mesmo ou outros eventuais esclarecimentos. Como eu sou da parte de programação, eu sei que tem muita cola em trabalhos práticos, né, de programação. Então eu consigo saber, assim, quando um código está exatamente ou bem parecido com o código de outro aluno. Então, nesse caso, eu vou solicitar uma entrevista com esses alunos. E aí, tanto quem colou e quem passou a informação é penalizado na nota. Ok aí? Ok. Tá bom. Bom, vamos à aula aqui. Então, esse daqui é sobre o semestre. Deixa eu ver, o Rafael mandou alguma mensagem. Ok, tá.
É aula 13.pdf. Aí, vocês querem que eu dou a aula agora ou já falo do trabalho direto? E depois falo da aula? Ou tanto faz? Na aula primeiro, né? Tá bom, então. Beleza. Ninguém mais respondeu. Vamos lá. Pessoal, a aula de hoje aí, ela é a última de Bash Script. Então, depois que a gente fechar essa aula de hoje e o trabalho, a gente já começa a mexer com Python. Mas aí, qual que é a ideia do Python? A ideia do Python vai ser a mesma do Bash. Eu vou apresentar a sintaxe, estrutura de seleção, né? If, else, if, de repetição, for, while, e resolver problemas de redes usando Python. Então, vai ser a mesma ideia que a gente teve até agora, só que com outra linguagem. Aí o legal do Python é que o Python eu consigo rodar no Windows e no Linux. Então vocês não precisam ir lá para o Linux, pode rodar no Windows, que também funciona. Mas a ideia de aulas vai ser a mesma que a gente utilizou no Bash. Então hoje é a última aula de Bash Script. Ah, esse Bruno é um pouco retardado lá. Escutei Python. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre repetições sobre conjuntos de dados. Uma introdução. Como que isso aí é repetições sobre conjunto de dados? A gente fez alguns exercícios usando for e while para repetir uma sequência 10 vezes, 20 vezes, 15 vezes, mas a gente nunca pensou em usar esse laço em um arquivo ou algum comando. Então, isso que a gente vai ver hoje, como que a gente usa repetição, laços de repetição, para acessar conteúdo de um arquivo ou de um comando específico. Então, isso é a primeira parte da aula de hoje. Qual que é a sintaxe? A sintaxe é um pouco diferente do que a gente vem vendo. Aí, para não ficar perdido o conteúdo, vou abrir aqui um editor de texto. Vou salvar com a extensão sh, est.sh. Igual a zero. E menor que 10. Então, quando a gente viu a utilização do for lá nas aulas anteriores, a gente viu essa sintaxe aqui, ó. Que aí eu tinha um laço que ia de 0 até 10 e eu imprimia o conteúdo da variável i. O que a gente vai ver hoje é como fazer um laço de repetição, né? Por exemplo, for, para acessar o conteúdo de um arquivo. Como assim o conteúdo de um arquivo? Vamos supor que eu tenho um arquivo chamado times.txt. Eu coloquei alguns times. E eu quero acessar o conteúdo desse arquivo aqui, né? Usando o for. Então, isso que a gente vai ver hoje. Como que a gente faz isso. Voltando lá no slide. Daí, para acessar, é só você fazer isso, ó. Usar essa sintaxe aqui, ó. In dados. Como assim? Vamos pegar o primeiro exemplo aqui, ó. Informações retornadas por um comando. O que eu estou fazendo aqui, ó? Eu peguei e usei o for arc in ls. Como esse ls aqui é um comando, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar entre crases, né? Para falar para o script, olha, isso daqui é um comando que eu vou executar. O que o ls faz? O que o ls faz, pessoal? Ele lista todos os arquivos do diretório. Perfeito. Então, o que eu quero fazer aqui, ó? Eu quero, né, usar o laço de repetição para pegar linha por linha do meu diretório e imprimir. Vamos ver como que vai ser executado esse comando aqui. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui do lado. For arc in ls do Johnny echo arc de nome arquivos de estão em
Pronto, pessoal, coloquei o código aqui, ó. Então vamos lá. O que eu estou fazendo na primeira linha? Na primeira linha, eu vou imprimir essa mensagem, né? Eu vou imprimir essa mensagem no terminal, tá bom? Mas como eu usei esse operador aqui, o que ele vai fazer? Ele vai redirecionar essa saída para o meu arquivo chamado arcdir, ok? Vamos testar esse primeiro comando, então, aqui, ó. É esse script aqui. Vou abrir o terminal e vou colocar bash teste.sh. Ele fez arcdir, que é o arquivo, né? Colocou conteúdo do diretório corrente. Então, essa primeira linha aqui é esse comando aqui, ó. Se não tivesse isso daqui, ele ia imprimir isso daqui na tela. Tá bom? Aqui, ó. Imprimir aqui. Mas como tem esse operador aqui, o que ele faz? Ele redireciona essa saída aqui, né? Para o meu arquivo chamado arcdir. Daí depois eu usei um laço. Esse laço aqui, ele vai varrer o que o comando ls faz. O comando ls, ele exibe os arquivos que eu tenho no meu diretório, tá bom? Então, se a gente for ver, ó, são esses arquivos aqui, ó. Então, eu vou pegar um por um deles e vou jogar aqui dentro do arcdir. Como que eu faço isso? Bom, olha lá, ó. Cada um dos arquivos que tem, né, no meu diretório, ele vai estar armazenado em arc. E aí, o que eu faço? Ao invés de imprimir o arc, o que eu estou fazendo? Estou redirecionando a saída, né, esse comando, a impressão, para o arcdir. Aí pergunta para vocês, por que são dois sinal de maior aqui? E não um? Você Alguém? vai fazer uma concatenação? Perfeito, isso mesmo. É isso mesmo. Isso mesmo. Se eu colocasse um só, ele ia sobrescrever. Então, ao invés de aparecer esse daqui tudo, ó, esse daqui, ele ia sobrescrever aqui. Aí depois esse daqui ia sobrescrever aqui. Depois esse daqui, opa, aqui. E aí no final ia ter só o ECA files. Tá bom? Então por isso que eu uso os dois sinal. Que aí ele vai adicionar no final do arquivo. Vou voltar onde que estava. Ok, beleza. Isso mesmo. E aí depois o que eu estou fazendo? Eu estou usando uma variável que vai receber, né, o meu diretório, né, o nome do meu diretório. E aí eu vou imprimir. O nome dos arquivos do diretório estão em arcdir. Olha lá. O nome dos arquivos de /home/Mateus estão em arcdir. Se eu quiser exibir o conteúdo de arcdir, tá tudo aqui. Observei que eu escrevi errado aqui, né? Diretório corrente. Pronto. Rodando aqui. Ok. Vamos testar aquele negócio que eu falei só a título de curiosidade, né? Tirar o sinalzinho, o sinalzinho de maior aqui. Deixar só um sinal. E rodar de novo. Rodei. Exibir o conteúdo de arcdir, apareceu só a última linha. Porque ele vai sobrescrevendo o conteúdo do arquivo. Então só vai aparecer o último nome que foi gravado no arquivo. Tranquilo até aí? Ok, vamos continuar então. Algumas considerações aí só para não esquecer. Então, quando eu for executar um comando, né, como o ls aqui, eu tenho que colocar entre classes, né? Aqui uma atribuição, então uma variável está recebendo, né, um comando. Então, quando está recebendo, eu não posso ter espaço. Só para não esquecer algumas coisas que a gente viu lá no começo do semestre. O igual, o nome da variável não pode ter espaço. E também o igual para o comando não pode ter espaço. E aí, como o pwd também, né, é um comando, para executar ele eu tenho que colocar entre classes. Tranquilo? Vamos passar para o próximo exercício aí. Pessoal, outro exemplo aí, ó. Esse segundo exemplo, qual que é a diferença desse para o primeiro? O primeiro exemplo, eu estou usando um comando. Então, eu vou percorrer, né, o que esse comando
ele me mostra, que são né, as pastas, os arquivos que estão no diretório. Já esse daqui não. Esse daqui eu quero saber quais são as informações contidas em arquivos. Como que eu vou fazer isso daqui? O meu arquivo entrada vai ser esse daqui, ó. Bash Script é uma linguagem muito interessante. É possível fazer muitas coisas com ela. E aí eu quero imprimir o que está nesse arquivo aqui. Vamos fazer esse exemplo agora. Vou pegar o arquivo entrada. Considero arquivo entrada, né? Então por isso eu criei um arquivo chamado entrada. E vou escrever o que está escrito ali. Bash Script é uma linguagem muito interessante. É possível fazer muitas coisas com ela. Muitas coisas com ela. Tá, aí o interessante é o seguinte. Eu posso, né, usar o for ou o while para imprimir esse arquivo linha por linha ou palavra por palavra. O Bash já tem um recurso, né, que faz essa questão de imprimir linha por linha ou palavra por palavra. Então, isso que eu vou mostrar para vocês agora. Como que faz para imprimir uma linha por vez e como que faz para imprimir uma palavra por vez. Opa. Vamos lá. É o que eu estou falando aqui, ó. Leitura de palavra por palavra e leitura de linha por linha. A primeira, leitura de palavra por palavra. Olha lá, ó. For, palavra, in. Aqui eu executei um comando. O que esse comando faz? Né? Ele exibe o conteúdo que está nesse arquivo. Então, se eu colocar esse comando aqui no terminal, ó, ele vai exibir o conteúdo que está no arquivo. Tá bom? Tá. E aí, como que eu faço? Opa, fechei de novo. Como que eu faço imprimir palavra por palavra? Essa sintaxe, não tenho que mudar. Então, for palavra, in, e aqui você usa o comando que você quiser. Aí aqui vai imprimir palavra por palavra daquele arquivo de entrada. Vou fazer um teste aqui. Pode ser esse daqui. For palavra, in, palavra igual cifrão. Palavra. Uma coisa interessante aí, ó. Esse nome que está aqui é o nome da variável que vai receber cada palavra, tá bom? Eu coloquei palavra, mas poderia ser qualquer outra. Eu coloquei palavra porque é mais intuitivo, né? Se eu quero imprimir palavra por palavra, eu escolhi que o nome da minha variável vai ser palavra. Salvei aqui e vou rodar lá. Limpar a tela. Bash teste, né? Olha lá, ó. Pegou aquele conteúdo do arquivo entrada e imprimiu palavra por palavra, separado. Aí vocês podem me perguntar, mas por que o Bash já tem isso? Provavelmente o Bash já tem esse recurso porque é muito utilizado, né? Você querer acessar o conteúdo de um arquivo e querer saber palavra por palavra daquele arquivo. Então, por isso que já existe essa sintaxe, esse for específico para ler palavra por palavra do arquivo. Então, esse for específico é esse daqui, ó. Sempre assim, ó. Aqui vai ser sempre for, aqui vai ser sempre in. Aqui depende do que você quer fazer. Como eu queria, né, exibir o conteúdo do arquivo entrada, eu usei o cat entrada. Mas vocês poderiam usar um outro comando também. Bom, aqui o do e o done vai ser sempre assim. E o echo vai ser de acordo com o que vocês quiserem. Eu queria imprimir uma palavra por vez, eu usei isso daqui. Ok aí, pessoal? Vamos ver se tem alguma dúvida. Acho que não. Pode passar para o próximo. Todo mundo ok? Beleza. Então aqui é palavra por palavra, né? E aí tem uma sintaxe já construída, né? Um recurso já pronto do Bash, que aí seria para ler linha por linha. Aí a sintaxe é essa daqui, ó. Então ela é um pouco diferente do for, tá bom? Mas também assim, é meio que decorar, não tem o que modificar. Essa parte aqui é o comando que você vai executar, tá bom?
Esse operador pipe é para você, né, redirecionar a saída desse comando para ser entrada desse comando aqui, ó, do comando while. E aqui eu vou imprimir linha por linha. Vamos fazer esse daqui e testar ele. Vou ver aqui e vou rodar. Olha lá, ó. Nesse caso, eu já imprimi uma linha por vez. Ok? Então, é 5 linhas, eu imprimi uma linha de cada vez. Beleza? Então, dá para usar esses comandos, esses recursos, tanto para imprimir palavra quanto para imprimir linha. Aí é meio que o que você vai mudar? Isso daqui, né? E a variável. Você pode colocar linha ou você pode mudar, pode colocar line se quiser. Mas coloquem sempre um nome aqui de variável que seja associativo, né? Se quer imprimir a linha, coloca linha. Se quer imprimir palavra, coloca palavra. Ok, essa é a primeira parte da aula. Vou passar aí para a próxima, então. Que aí já é um pouco mais complicada. Vamos lá. A gente vai resolver nesse momento um problema de redes usando o Bash Script. Tá bom? Então, o primeiro exemplo, né, é um exemplo bem bobinho, mas o segundo já é um exemplo bem aplicável, né, e bem mais elaborado. Então, uma introdução aí, utilizando o Bash Script, é possível desenvolver soluções para diversos problemas de administradores de redes. Frequentemente tem mais de uma solução para o mesmo problema. Isso eu já falei com vocês, né, tem várias formas diferentes de resolver o mesmo problema. Aí algumas vão ser mais fáceis do que as outras de fazer, de pensar, enquanto algumas outras vão ser mais eficientes. Tá bom? Aí eu tenho um exemplo aqui bem clássico disso. Ó. Olha esse primeiro exemplo aqui. Ó. Eu tenho um arquivo chamado teste, contendo o seguinte texto. O usuário 144.719 sabe programar em Bash Script. A partir desse arquivo, o que eu quero que se faça? Eu quero que todas as ocorrências, né, de 144.719 sejam substituídas pelo nome Adolfo. Então, eu quero que isso daqui se transforme em o usuário Adolfo sabe programar em Bash Script. Daí eu pensei em duas soluções para ser feito isso. Eu pensei em criar um script, um arquivo, e fazer isso. Ou pensei no próprio terminal em fazer essa substituição. Vou mostrar as duas soluções para vocês. Essa aqui é a solução mais elaborada. Vamos começar com a solução mais simples. Que é essa daqui com uma linha só. O que essa linha faz? Vamos lembrar aqui, ó. Esse sed aqui é um comando que a gente viu na aula retrasada, que ele faz substituição de ocorrências, de textos, de palavras. Então, o que eu estou falando? Ó, eu vou substituir o 144.719 por Adolfo. E aí eu coloquei esse G aqui. O que esse G faz? Ele considera que eu vou substituir todas as ocorrências desse 144.719 por Adolfo. Se eu não coloco esse G, ele substitui apenas a primeira ocorrência. Tá bom? Então, tá bom. Vou substituir toda a ocorrência desse número por Adolfo no arquivo chamado teste. O arquivo chama teste. E vou colocar essa resposta, né, essa substituição, no meu arquivo chamado saída.txt. Vamos testar esse comando nesse momento agora. Então, vou criar primeiramente o arquivo chamado teste. Já tem um, né? Vou colocar... Mas é txt, não tem problema. O usuário 144.719 sabe programar em Bash Script. Vou salvar como teste.txt, né? Para não dar complicação para nós. E agora vou usar o terminal. Vou limpar a tela e usar o comando. Sed S. Então, todas as ocorrências desse número
144.719 vão ser substituídas pela palavra Adolfo. Aí eu coloco o G para considerar que vai substituir todas as ocorrências, né, desse número na linha. Se tivesse 3 ocorrências, ele substituía as 3 ocorrências. Vou testar isso depois para vocês entenderem melhor. Tá. Fechei aqui. O meu arquivo chama teste.txt e eu vou redirecionar, né, essa substituição para o meu arquivo chamado saída2.txt. Pronto, vamos exibir o conteúdo de saída 2. Olha lá, ó. O usuário Adolfo sabe programar em Bash Script. Vamos testar um outro exemplo. Vamos supor que nessa linha tenha mais de uma ocorrência desse número aqui. Então, em Bash Script e o usuário é brasileiro. Bom, vamos testar colocando esse G. Se eu coloco esse G, a ideia é que substitua todas as ocorrências. Substitui todas as ocorrências daquele número. Então, tanto essa primeira para Adolfo, quanto a segunda para Adolfo. Vamos testar agora sem colocar o G. Olha lá, ó. Sem colocar o G, ele substituiu apenas a primeira ocorrência daquele número. A segunda ocorrência não foi substituída. Então, aí vocês veem por que colocar o G. O G considera substituir todas as ocorrências daquela busca, né, naquela linha. Ok? Tá, então essa é uma forma de resolver esse problema, que a gente resolve com uma linha apenas, que é essa linha aqui. E tem uma forma mais elaborada, que também resolve, que é criando um arquivo. O que eu fiz nesse arquivo? Olha lá. Bom, eu usei o for, que eu já mostrei para vocês. E aí eu usei ele para ler palavra por palavra do que está no meu arquivo teste. Então ele vai ler o, depois vai ler usuário, depois vai ler 144.719, depois sabe, depois programar, depois em, e assim por diante. E aí aqui dentro do for, eu vou fazer uma comparação. Então a cada palavra que ele lê, eu vou verificar. Se aquela palavra que o usuário leu é o número que eu estou procurando, o que eu vou fazer? Eu não vou imprimir essa palavra, eu vou imprimir Adolfo, tá bom? Agora, se não, se a palavra que eu li naquele momento não é isso daqui, eu vou entrar no else. O else vai imprimir a própria palavra. Tranquilo? Então, basicamente é isso. Se for aquele padrão, eu não vou imprimir aquela palavra. Eu vou imprimir Adolfo. Se não for aquele padrão, eu imprimo a palavra. Vamos testar esse exemplo aqui também. Aí no caso desse script aí, não importa quantos ele tenha, né? Ele vai todo substituir, né? Perfeito, isso mesmo. Boa pergunta. Porque o SED ele tem que colocar o G. Nesse caso não, né? Porque ele está verificando palavra por palavra. Então, nesse caso, assim que ele verificar a palavra, não importa quantas vezes ela aparecer, ela vai ser substituída. Alguém lembra por que eu uso esse traço N aqui? Não é muito trivial lembrar, mas talvez quem quiser chutar aí. Vou ficar na mesma linha o resultado? Para pular ou para não pular? Para não pular. Isso, perfeito. Certinho. É porque falhou aqui a sua fala. Mas isso mesmo. Quando a gente usa o traço N, é quando a gente não quer que o comando echo pule uma linha. Porque por padrão, se eu não colocar o traço N, ele já pula uma linha automaticamente. Então, se eu não quiser, é só colocar o traço N. Como se eu estivesse tiando essa
nova linha. Não vai ter essa nova linha. Vamos lá, então. O que eu estou fazendo aqui, ó, desde lá do começo? Eu criei uma variável chamada arquivo e ela está recebendo aonde que eu vou colocar minha resposta. Onde que eu vou colocar um novo arquivo com essas substituições. Então, eu vou colocar em saída.txt. Vou renomear para saída 4, que eu acho que já tem saída naquela pasta. Isso daqui que está fazendo, isso aqui é um comando que serve para limpar o arquivo. Vamos supor que saída4.txt, ele já estava com algum conteúdo. O que eu estou fazendo? Estou imprimindo nada, sem pular linha, e estou redirecionando esse nada para arquivo. É como se ele estivesse limpando esse arquivo. Se esse arquivo não existe, foi criado agora. Se esse arquivo já existe, eu estou apagando todo o conteúdo dele. Né? Como eu estou imprimindo nada e colocando esse nada redirecionado para o arquivo está ficando sem conteúdo nenhum. Aí aqui eu já expliquei, né? Então, se for o que eu estou buscando, eu vou escrever no arquivo Adolfo. Se não, eu escrevo a própria palavra. Coloquei o traço N para quê? Para ele não pular linha. Então, para ele imprimir tudo nessa mesma linha aqui. Se eu não colocar o traço N, vai colocar ou numa linha, usuário na segunda linha, Adolfo na terceira, e assim por diante. Coloquei os dois sinal de maior aqui para que ele coloque no final do arquivo. Para que ele não sobrescreva o conteúdo do arquivo. E aqui no final, simplesmente estou falando assim, ó, echo, não vou imprimir nada e vou jogar para arquivo. Estranho esse comando aqui, para que serve esse comando então? Alguém chuta aí? Se o echo não tiver nada, o que ele faz? Alguém respondeu? Deixa eu ver. Bom, vamos lá. Voltando aqui. O echo, se eu não colocar nada, ele pula uma linha, né? Então, esse comando, o que ele está fazendo? Está pulando uma linha. Simplesmente isso. Vamos testar a execução desse arquivo aqui. Deixa eu limpar. Onde que está ele? Bash teste.sh. Erro de sintaxe. Deixa eu ver o que eu fiz de errado. Ah, tá. Esqueci de colocar o fi aqui, ó. A sintaxe do if. O if sempre finalizado com o fi. Outro erro. Ah, tá. Não tem o teste. É teste.txt. Agora sim rodou. Vamos testar o que apareceu no saída4.txt. Olha lá, ó. O usuário Adolfo sabe programar em Bash Script e o usuário Adolfo é brasileiro. Se eu não tivesse colocado traço N, vamos testar. Ele vai imprimir uma palavra em cada linha. Olha lá. O usuário Adolfo sabe programar em Bash Script. Pessoal, então repetindo, o comando echo, ele tem por padrão imprimir uma linha. Se eu não quero que imprima uma linha, pule uma linha, eu coloco traço N. Ok, esse exemplo aí? Beleza para todos? Acho que sim, né? E agora vem o problema final da disciplina em relação ao Bash Script. O problema é esse, eu coloquei destacado em laranja aí as partes importantes. Porque quando a gente lê um enunciado grande, a ideia é sempre desmembrar ele em partes menores. Então, qual que é a ideia aí? Ó? Em uma empresa foi solicitada a criação de um mecanismo de monitoramento automático e contínuo da conectividade de todos os seus servidores. Qual que é a ideia? Eu quero que para sempre, que seja feito isso para sempre. Por isso que eu coloquei contínuo. Então, vai rodar hoje, amanhã, depois de amanhã, até 2090, por exemplo. Eu vou testar a conectividade com todos os meus servidores. E tem que ser automático. Então, não tem que fazer na mão. Rodar o ping lá e testar. Tem que ser um script que faça isso automaticamente todo dia. Até o final da minha vida, por exemplo. Qual que é a ideia? Como que eu testo a conectividade?
Comando lá do Ping. primeiro. Ping, boa. Então vou colocar o comando ping no meu script. Outra observação importante, a cada minuto. Vocês lembram aí que a gente tem um comando que ele faz o script dormir. Vocês lembram qual comando que é esse? É o sleep, né? Isso, então a gente vai ter que usar esse comando dentro do script também. Então, a cada minuto, os servidores devem ser verificados. Qual que é a ideia? Eu não vou testar, não vou usar o comando ping, né, nos servidores de milissegundo em milissegundo. Não. Vou testar nos meus servidores, aí ok. Passados 1 minuto, né, passados 60 segundos, eu testo novamente. Então, vou criar uma rotina, um script, ele vai rodar, vou dormir ele por 60 segundos, vai rodar de novo. Dormir por 60 e rodar de novo. Isso até aqui, ó. Aí a próxima parte é o que? O resultado dos testes. Então, eu quero que os resultados dos testes sejam armazenados em um arquivo texto. Essa parte é o que? Bom, eu vou rodar o comando ping, vou observar o resultado, se teve sucesso ou se não teve sucesso. E aí vou imprimir essa resposta. Teve sucesso? Vou imprimir no arquivo de texto. Não teve sucesso? Também vou imprimir no arquivo de texto. Todos entenderam o que é para ser feito? Não o que é para ser feito, mas o problema que é para ser resolvido? Sim. Sim. Aí eu desmembrei eles em partes, ó. Eu acabei antecipando para vocês, né? Mas eu desmembrei ele em 3 partes. Como podemos verificar conectividade? Coloquei consultar aula 2, que é aquela aula que a gente vê os comandos, né? E um deles é o comando ping, igual vocês responderam. Ok. A cada minuto, aí vocês responderam que é o comando sleep, tá certo? E aí a terceira parte, o resultado dos testes. Então é só definir o nome do arquivo, né? Como que vai ser o nome do arquivo que vai estar guardado esse resultado? Teste.txt, resultados.txt, isso vocês que escolhem. Tá. Aí, primeiro passo, primeira pergunta. Como podemos verificar conectividade? Uma forma prática e simples é utilizar as saídas do programa Ping. Aí vou testar ele com vocês para vocês entenderem o que a gente vai fazer. Sei que vocês já conhecem, mas só para entender como que a gente vai trabalhar em cima desse comando Ping. Então. Antes de mais nada, alguém sabe para que serve esse traço Q? Alguém? Deixa eu ver. Pessoal, o traço Q é para ele suprimir a resposta. Como assim suprimir a resposta? Ele não vai exibir toda aquela resposta que vem no comando ping. Tá bom? Esse traço Q aqui, ó. Então não vai imprimir aquelas mensagens de chegada e de saída, né? De requisição e de resposta. Vou testar sem ele, depois testo com ele. Bom, nesse primeiro caso, eu falei que eu vou mandar um pacote só. Como que eu especifico que é um pacote só? Quando eu coloco o traço C, especifico que é apenas um pacote. Aí apareceu essa mensagem aqui, ó, 64 bytes, tal. Se eu coloco o traço Q, ele esconde essa parte, ó. Não aparece. Então ele dá uma resposta mais resumida. Mas aí tanto faz usar o traço Q ou não usar o traço Q, tá bom? Só para vocês entenderem, o traço Q então é para imprimir uma resposta mais resumida. Vou testar com 4 pacotes. E aí testando com o traço Q, ele omite essas 4 informações. Perfeito? Tá. O que é importante vocês perceberem aí, ó? Eu tenho sempre uma coisa nesse estilo aqui, né? A resposta sempre nesse estilo aqui. E aí eu preciso de toda essa informação para saber se eu estou conseguindo ter conectividade com o servidor ou não. Eu preciso das 4 linhas, das 10 linhas, ou eu preciso só de uma linha específica? Uma linha específica. Qual que seria aí a linha específica? 4 pacotes transmitidos? É essa linha mesmo. Isso mesmo. Então, por exemplo, como eu quero testar a conectividade, eu não preciso enviar 4 pacotes. Posso enviar apenas um, né? Eu não preciso testar 4. Manda apenas um. Então vamos lá.
Mandei apenas um. Essa linha que me importa. Tá. Mas a linha toda ou apenas uma palavra em específico? Ou um número em específico? Um número específico. Esse aqui, né? Isso. Então, se tiver um, estou tendo conectividade. Se não, Certo. se tiver zero, não estou tendo. Ok? Vamos testar um outro aqui que dá zebra. Vamos testar esse daqui. 56. 56, 98, 36, 127. Olha, nesse caso aqui, ó, observem que a linha que me importa continua sendo a mesma, só que o número agora é zero. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou usar o comando ping dentro do script, mas eu não me interesso com toda a resposta. Eu me interesso apenas com essa linha e especificamente com primeira, segunda, terceira com a quarta palavra. Então, me interessa só essa quarta palavra. A ideia, então, vai ser essa. Vai ser usar aqueles comandos que a gente viu nas aulas passadas para conseguir recortar apenas esse número dessa resposta toda. Aí, já para resumir o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer? Vamos usar o comando grep. O comando grep, ele vai me retornar apenas as linhas que me interessam. Então, eu vou usar uma coisa nesse estilo aqui, ó. Grep received. O que ele faz? Ele vai pegar essas 4 linhas aqui e vai me retornar apenas a linha que tenha essa palavra. Então, vai me retornar apenas essa linha aqui. E aí, depois de retornar apenas essa linha, eu faço o corte. Corta aquela linha, usando o delimitador espaço. Estou falando assim, ó. Nessa linha aqui, as palavras ou números estão separados por espaço. E aí, qual palavra que eu quero? Eu quero a quarta palavra. Primeira, segunda, terceira, quarta palavra. Pronto, consegui obter o 0 ou 1. Aí, se for 1, opa, estou tendo conectividade. Se não for 1, não estou tendo conectividade. Então, basicamente, é isso que eu vou fazer, mas é lógico que o script é um pouquinho maior do que apenas esses comandos aqui. Até aí, tá tranquilo? Então, Sim. eu vou mostrar a resposta agora. Aí vai ficar mais cabuloso. Aqui é só o que eu já falei com vocês, né? A opção Q suprime as informações sobre a chegada dos pacotes. E a opção C1, que eu quero que envie apenas um pacote. Aqui são os testes que eu fiz com vocês online aí. Aqui a questão do received, né? E se deu sucesso, 0 se não teve sucesso. Ah, tá. Chegamos na parte importante. Aqui eu falei assim, ó. Eu quero testar a conectividade de todos os servidores. Mas eu não especifiquei quantos servidores que tem. Então a ideia é o quê? Eu vou ter um arquivo à parte chamado servidores. E nesse arquivo à parte eu vou ter o endereço IP de todos os meus servidores. Podem ser 4, podem ser 10, mas eu vou ter esse arquivo à parte. Então o primeiro passo é construir esse arquivo com esses 4 IPs aqui. Vou construir com vocês aqui. Salvar como servidores. Colocar aqueles 4 endereços. Aí 57.7.204, 200, 137, 85, 9, 200, 214, 15, 159, 159 e 205.36.98.45. Pronto. Criei esse arquivo. Que é um arquivo à parte do meu script. Então vocês imaginam aí que eu vou ter que usar o for, né? Para percorrer linha por linha do meu arquivo servidores. O que aconteceu aqui? Atualizar a página para ver se resolve. Senão eu abro fora do Google Sala de Aula. Abriu aqui. Aqui, pessoal, já é a resolução. Então, o que é? Vamos parte por parte aí.
Essa primeira linha, eu estou criando uma variável chamada arquivo para receber o texto chamado testes. Isso daqui vai ser onde que eu vou colocar os resultados dos testes. Então, vai ser nesse arquivo aqui. Tá bom? Poderia ser resultados.txt ou resultados_testes.txt. Como vocês quiserem. Bom, aqui não é a complicação maior do exercício. A complicação começa aqui, ó. Por que eu coloquei o while true? Deixa eu ver se alguém responde no chat ou alguém no microfone aí. Por que eu coloquei o while true? Escrever correto. Oi? Pessoal, essa primeira parte aqui, ó, while true, qual que é a ideia? O monitoramento tem que ser contínuo. Contínuo como assim? Para sempre. Então, para ser para sempre, eu coloquei um while que ele vai rodar para sempre. Ele começa aqui e termina aqui, vai rodar para sempre. Enquanto for verdadeiro. Em nenhum momento aqui eu passo ele para falso. Ele vai rodar para sempre. Você vai colocar o script para rodar lá, ele vai rodar para sempre. Por que para sempre? Porque eu quero que monitore continuamente se eu tenho conexão com meus servidores ou não. Tá bom? Então, por isso que eu tenho esse laço mais externo, que ele vai rodar indefinidamente. Infinitamente. Quando eu quero que rode para sempre, é só colocar while true. Deixa eu ver se alguém mandou. Verdadeiro. Isso, verdadeiro. Enquanto for verdadeiro. Tá. Aí a segunda parte aqui, ó. Essa parte aqui seria um outro laço de repetição, né? Mais interno. Então eu posso ter um laço dentro do outro. Não tem problema. É mais difícil entender, mas eu posso ter. O laço mais externo é para ele rodar para sempre. O laço mais interno, o que ele vai fazer? Ele está pegando o conteúdo do meu arquivo servidores, então esse daqui, ó, e está pegando em cada vez que eu entrar aqui dentro, ele vai pegar um IP de um servidor diferente. Então, quando eu entrar aqui dentro pela primeira vez, ele vai pegar esse IP. Pela segunda vez, esse segundo IP. Pela terceira, o terceiro IP. Pela quarta, o quarto IP. Tá bom? Então, esse laço mais interno é para pegar um IP por vez do meu arquivo servidores. Esse laço mais interno, ele acaba aqui, ó. Quando ele acabar, o que eu faço? Testei os meus 4 servidores, se eu tenho conexão ou não. Agora eu mando o script dormir por 60 segundos. 60 segundos, 1 minuto. Beleza? Tá. E aí, quando ele dormir 60 segundos, ele vai voltar aqui em cima. Enquanto true continua sendo verdade. Então, ele vai vir aqui e testar os 4 servidores novamente. Dorme 60 segundos, volta aqui, testa os 4 servidores novamente. Beleza? Tá. Agora vem um comando que eu antecipei lá no terminal, né? Qual que é a ideia? Bom, o retorno aqui é o que vai receber a resposta 1 ou 0. 1 se teve sucesso, 0 se não teve sucesso. Aí, isso daqui, ele é... O comando que está aqui, ó, é uma série, né? Uma série de comandos. Qual que é a primeira parte? É o ping. Ping, traço Q, enviando um pacote só para o meu endereço IP. Tá? A resposta disso daqui seria isso daqui tudo, ó. Tá bom? Só que eu não vou pegar essa resposta toda. O que eu já vou fazer? A resposta desse comando ping vai servir de entrada para o comando grep. O que o comando grep faz? Ele me retorna apenas a linha que tem essa palavra. Então, nessa parte aqui, eu vou ter apenas essa linha aqui. Tá bom? Só que eu não quero essa linha, eu quero só uma palavra dessa linha, uma coluna dessa linha. O que eu vou fazer? Então, a saída desse comando, que seria essa linha, ela vai servir de entrada para o meu terceiro comando. E aí, o terceiro comando, o que ele faz? Ele corta, né? Usando o delimitador espaço, pegando o quarto field, quarto campo, quarta coluna daquela linha. A quarta coluna daquela linha essa é a primeira, essa é a segunda, essa com a vírgula é a terceira e essa é a quarta. Opa. Então eu vou conseguir saber, né,
se teve sucesso ou não. Se retornou 1 ou se retornou 0. Então, esses comandos todos, no final, me retornam 0 ou 1. Aí eu verifico na variável retorno. Se for igual a 1, o que eu imprimo? Teste para aquele DSP teve sucesso. Se não, teste para aquele DSP falhou. Ok ou complicado esse exercício aí? Podem mandar no chat aí, ou Complicado. mas praticar mesmo. Questão de ter um laço dentro do outro complica um pouquinho, né? Mas são comandos que a gente já viu, né? Esse grep, esse cut aqui, esse ping. Mas aí como sugestão aí, já pensando nos trabalhos, aliás, no trabalho, desmembrar o exercício, igual eu fiz aqui, ó. Eu não pensei em resolver ele tudo de uma vez. Eu fui e falei assim, ó, primeiro a gente tem que saber como que verifica a conectividade. Depois, como que a gente faz o script de dormir a cada minuto. Depois, como que eu vou salvar os meus resultados. Tá bom? Então tentar desmembrar ele para não fazer tudo de uma vez. Se vocês forem fazer tudo de uma vez, não vai dar certo. Então tenta fazer parte por parte e vai testando se aquela primeira parte deu certo, depois se a segunda parte deu certo. E assim por diante. A resolução aqui, sei que é complicado. Oi? Ô, Matheus, um minutinho seu. Esses comandos aí que você vai dar, comparado com esse. Isso mesmo. Ok? Ok? Pessoal, o exercício é realmente um pouco complicado, mas vocês conseguiram entender a resolução? Foi alguma dúvida no comando, alguma linha aqui específica? De boa? O Bruno falou de boa. Tá. Se vocês quiserem, até na próxima quinta ou nos outros dias, vocês tentem estudar mais um pouquinho esse código aí. Se aparecer alguma dúvida nesse código, podem me perguntar. Agora eu vou explicar um pouquinho do trabalho, só mostrar mais, né? Porque eu entendo que vocês já devem estar cansados de scripts aí. Então vocês devem começar mesmo na quinta, né? Vamos lá para o trabalho. Vale 3.5, né? Individual até a próxima quinta, dia 23, né? Não depois de amanhã, mas na outra quinta. Tem 2 exercícios semelhantes a esse que a gente fez. Como assim semelhantes? Usar script, bash script para resolver problemas de redes. Então eles valem mais, tá bom? Valem 3 pontos. E tem um outro que é mais simples, que é escolher 10 de 20 exercícios disponíveis nesse endereço aqui, ó. Então alguns deles são alguns que vocês já fizeram em aula comigo. E aí vocês podem perguntar, mas são 10 exercícios valendo apenas meio ponto? Porque nosso objetivo é aprender Bash Script para resolver problemas de redes. Não é para resolver esses que estão aqui, tá bom? Mas de todo modo eu coloquei esses também para valer um pouquinho de ponto. Mas eu tenho que colocar mais valendo na parte de redes. Senão não faz muito sentido a disciplina. Ok? Então esse terceiro aqui repetindo. É escolher 10 desses 20 exercícios aqui e fazer os 10. Aí tem programas simples que com 4 linhas vocês fazem. Por exemplo, faz o programa que peça 2 números e imprime o maior deles. Bem tranquilo, né? Esse daqui, ó, faz o programa que peça um valor e mostra na tela se o valor é positivo ou negativo. Então são probleminhas simples. Mesmo sendo 10 probleminhas que você tem que escolher, acho que dá para fazer de boa. Deixa eu voltar aqui. Pessoal, tá tranquilo? Ok por hoje? Lucas falou ok. Tá indo, né? Tá indo, deixa eu ver, Rodrigo. Ok. Aí, pessoal, quem quiser já dar uma olhada no trabalho, mas aí, de todo modo, quinta-feira a gente. Eu vou estar aqui tirando dúvida, ajudando a fazer. Professor, então esses 2 primeiros exercícios eu vou ter que desmembrar ele, que nem desmembrou esse outro que a gente fez. Isso. O senhor fez aí, né?
Isso mesmo. É porque como o enunciado, por exemplo, nesse daqui, ó, o enunciado já é um pouco grande. Se for tentar fazer de uma vez, não sai. É bom dividir ele. E aí testando parte por parte. Certo. Mais alguém? Pessoal, então a aula de hoje foi isso aí. Aí se for tendo dúvidas até quinta, pode mandar também pelo WhatsApp ou por e-mail que eu respondo. Beleza. Ô, Matheus, Sim? você pode subir esse último exercício aí, explicar, por favor, quer dizer, o CUT lá, outra vez, rapidinho, por favor? Lógico, vamos lá. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Vou colocar o comando aqui já que eu explico para você. Ok. Vamos lá. Ô, Alexandre, tá vendo que eu usando esse comando ping, ele me dá uma resposta aí com 5 linhas? Aham. Tá. Eu não estou interessado nessas 5 linhas. Eu quero saber apenas se eu tenho conectividade com esse endereço ou se eu não tenho conectividade. Aonde que eu verifico se eu tenho conectividade ou não tenho conectividade com esse endereço? É o C1. O senhor manda um pacote, mas como que eu sei se esse pacote ele foi, né, eu consegui mandar esse pacote ou se eu não consegui enviar esse pacote? É na linha, aparece 0 ou 1, isso. Essa linha, né? Isso. Ó, um pacote transmitido, um recebido. Tá. Então, você concorda comigo que eu não estou interessado em todas as linhas. Eu estou interessado apenas nessa linha, né? Ok. Tá. Qual que é a primeira parte que eu vou fazer? A primeira parte é conseguir cortar e obter apenas essa primeira linha. Então, para fazer isso, o que que eu faço? Eu uso o comando ping, né, normal igual aqui. Só que aí eu vou usar esse comando grep. Esse comando grep, ele vai me retornar apenas as linhas que tenham essa palavra. Qual linha que tem essa palavra aqui, Alexandre? É a mesma. Ah, mesmo? Perfeito. Ó. Vou dar um enter aqui, ó. Observou? Então, olha só, já consegui obter a linha que eu quero. Eu só estou interessado nessa linha. Tá. Mas eu preciso da linha toda ou só de um número que está na linha? Para saber se tem conectividade, Isso, perfeito. é só o número. Só esse aqui, né? Isso, isso. Tá. Então agora eu vou usar o comando cut. O que que ele faz? Vamos lá. A primeira parte do comando cut é o traço D. O traço D, ele especifica o que que separa as palavras. O que que está separando as palavras aqui? O espaço. Isso, então vou colocar, ó. O que está separando as palavras é o espaço. Tá bom? Ok. O próximo argumento é o traço F. O traço F é de field, que em português é campo. Então é como se fosse a coluna, né? O 1 seria qual palavra? Seria a primeira, a segunda, a terceira, a quarta? 1, 2, 3, 4. 4. Então vou colocar traço F, né, de field, 4. Eu quero saber apenas qual que é a minha quarta palavra, qual que é a minha quarta coluna. Aí ele me retorna apenas um. Tá vendo? Esse um aqui, ó. Ok? Ok. A especificação como que fala, você está explicando sobre esse CUT aí, quer dizer o significado. Qual o Tá. significado? Tá, entendi. O coach ele vai cortar um texto, uma palavra, uma linha, seguindo alguns. Tem que especificar qual que é o delimitador e qual que é o campo que eu quero obter. Então, esse traço D eu especifico assim, olha, as palavras estão separadas por qual
Delimitador é espaço, é tracinho, é ponto e vírgula. E qual coluna que eu quero obter? É a quarta coluna, é a sexta coluna, é a sétima coluna, Ah, tá bom? Esse coach a gente já viu na aula retrasada. ok. Tá. Deixa eu ver aqui se tem aqui, que aí fica mais fácil. Não sei se é essa aula 12. Não, é a aula 11. Aqui, ó. Selecionar partes de um texto baseado em um fruto especificado. Esse é o que o coach faz. Uhum. Professor, cada comando desse aí que você mostrou agora. Aí eu vou ter que colocar pipe, grip. O grip é para você retornar apenas linhas de acordo com o padrão, né? Aí E o depende pipe? do exercício. O pipe é porque assim, ó, vamos lá. Se eu colocar apenas o ping, ó, ele exibe na tela Certo. conteúdo. Se eu colocar o operador pipe, o que ele faz? Ele faz o seguinte, ó, deixa eu voltar aqui. Ao invés de exibir esse conteúdo na tela, não. Ele redireciona essas 5 linhas para serem usadas no próximo comando. Ao invés de exibir isso daqui na tela, não. Isso daqui, as 5 linhas, elas vão servir como se fosse uma entrada para esse comando grep. Tá bom? Tá. Aí vai exibir apenas uma linha. Hum, O comando grep, o que ele faz? Ele pega um texto qualquer, né? E aí retorna apenas as linhas que tem o received. Se eu colocar apenas isso daqui, ó, não faz sentido, porque não tem texto nenhum. Aí o que eu estou fazendo usando aquele outro comando, ó? O texto que o grep vai ser usado, né? Vai ser o texto que o comando ping mostra, aquelas 5 linhas. E o pipe cut, mesma coisa? O Mesma pipe, então, ele direciona alguma coisa Ele para. direciona. A saída de um comando vai ser a entrada de outro comando. Aí também tem só para vocês relembrarem aí, se ficar com mais dúvida, acho que nas primeiras aulas a gente fez esse exercício de operador pipe. Deixa eu só lembrar aqui qual que é a aula. Essa aula 4. Ó. Essa aula 4 explica direitinho o que o operador pipe faz. Faz com que a saída de um comando seja utilizada como entrada em outro comando. Tá bom? Então, por exemplo, ó, qual que é a saída do comando ping? Ó? A saída do comando ping são essas 5 linhas. Então, ela vai servir como entrada do comando grep. E mesma coisa usando o cut. Ó. O cut que vai? A saída do comando grep received vai servir como entrada do comando cut. Se no caso o que separasse as palavras aí não fosse espaço, fosse uma vírgula ou uma exclamação, eu colocaria exclamação aí dentro, né? Isso mesmo, perfeito. Bacana. É só a título de testes, vamos lá. Vamos cortar, ao invés de cortar a quarta palavra, vamos até aqui. Peraí. Então, eu retornei essa linha aqui. Aí agora eu quero que ele retorne apenas essa palavra. Como que eu faço? Essa palavra seria qual coluna aqui? Primeira, Quinta. segunda, terceira, quarta, quinta. Perfeito. Cut. Tá com a vírgula, né? Não tem problema. Aí agora eu vou imaginar o seguinte, ó. O meu delimitador agora não é o espaço, é o E. Então eu quero separar essa palavra aqui através do E. O que eu faço? Vou usar o mesmo comando e vou continuar, ó. Usar um outro cut. Usando o E. Opa, é F3. Olha lá, eu estava no Received, eu quis obter aqui, ó, a minha terceira coluna. A primeira coluna é o R, a segunda coluna é o C, a terceira coluna é o IV. Consigo entender? Então, assim, aqui eu especifico qual que eu vou cortar a minha palavra, o meu texto. Eu estava até aqui, ó, deixa eu voltar. Nesse momento eu estava só com essa palavra aqui, ó.
Aí eu falei assim, não, eu quero cortar essa palavra. Cortar essa palavra, imaginando que o delimitador não é o espaço mais. O delimitador é a letra E. Então eu coloquei aqui, ó. Meu delimitador não é espaço. O delimitador é a letra E. Se o meu delimitador é a letra E, qual que vai ser minha primeira palavra que vai aparecer? O R, né? Uhum. Qual que vai ser a segunda? O E. Não, o E não aparece. O E é o delimitador. O E é o espaço, é como se fosse o que está separando as letras. É o C. Isso. Aí a terceira, O I. o IV. IV, né? O I. Isso. Entendi. IV, isso. Então, assim, esse delimitador vai de acordo com o que está separando cada palavra. Se for espaço, se for ponto e vírgula, se for vírgula, por exemplo. Entendi. Vamos fazer um outro exemplo aqui, só para No caso, finalizar. vai ser o IV, né? Porque tem o E depois do V. Agora, se fosse um I e o E, ia aparecer só Perfeito. o V, né? Isso mesmo. Tem. Fazer um outro exemplo aqui, ó. A gente fez esse daqui sendo o espaço, o separador. Agora eu vou falar o seguinte, ó. O meu separador é a vírgula. Tá bom? Então eu vou colocar meu Uhum. separador como vírgula. Separador é a vírgula. Tá. Se eu colocar que eu quero obter a minha primeira coluna, qual que vai ser a minha primeira coluna? Isso daqui tudo, né? Primeiro pacote, né? Porque aí apareceu uma vírgula. Qual que vai ser minha segunda? Primeiro recevente. Isso. Olha lá. A terceira. Zero pacote loss. Isso. Isso mesmo. Entendi. Tranquilo? Então aí você pode brincar quanto você quiser. Você vai cortar usando aquele delimitador. Seja vírgula, seja ponto e vírgula, seja espaço. Ok? Beleza? Oi? Falhou aqui a pergunta. Conseguiu entender, Aislan? Consegui. Ah, tá. Alexandre, alguma dúvida aí? Sim, Pessoal, tudo bem. De boa. pessoal que tá aí ainda, mais alguma dúvida? De boa. Beleza. Então é isso. Qualquer dúvida, manda aí mensagem. E quinta a gente continua aí no trabalho. Beleza. Falou, boa noite, abraço a todos. Boa Falou, noite. boa noite.